Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, é profundamente emocionante. É um relato simplesmente impressionante sobre pureza, sobre uma fé inabalável e sobre três crianças que acabaram alterando completamente o cenário espiritual do século XX. Através dos documentos originais, sabe, aqueles recortes de jornais da época e as memórias escritas, o nosso objetivo aqui nesta análise é entender como um acontecimento tão singular impactou o mundo inteiro e como ele continua ecoando de um jeito super poderoso até os dias de hoje. Bora lá? Mas, peraí, como foi que três crianças simples, de uma pequena aldeia lá em Portugal, mudaram o curso da história espiritual num período tão sombrio como o de 1917? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O ano era 1917 e, sinceramente, era um momento de escuridão profunda para a humanidade. A Primeira Guerra Mundial estava devastando a Europa, ceifando milhões de vidas. E lá em Portugal rolava um forte anticlericalismo promovido pela Primeira República. Padres sendo expulsos, conventos fechados, o ensino religioso era estritamente proibido. E é exatamente no meio desse cenário caótico, cheio de dor e incredulidade, que surge a nossa grande pergunta. Como esses pequenos pastores, tão anônimos e de origens tão humildes, conseguiram ter um impacto global desse tamanho? A resposta para isso começa na inocência absoluta dos nossos três protagonistas, os pastorinhos. Temos a Lúcia, com 10 anos, o Francisco, com 9, e a pequena Jacinta, com só 7 aninhos. Gente, eles eram crianças comuns, viviam uma vida super simples num lugarejo chamado Aljustrel. Passavam os dias pastoreando ovelhas, correndo, brincando e cantando livremente pelos campos da Cova da Ilha. Eles não tinham instrução formal nenhuma. Para se ter uma ideia, a própria Lúcia conta nos relatos que a Virgem Maria teve que pedir explicitamente para ela aprender a ler. Ou seja, eram crianças perfeitamente normais para a época, totalmente por fora dos grandes conflitos políticos e militares do mundo ao redor. Só que, de repente, essa vida pacata virou de cabeça para baixo. Os documentos históricos relatam que, a partir do dia 13 de maio de 1917, uma luz divina cruzou o caminho deles. No começo, eles até acharam que era só um relâmpago, mas era, na verdade, a presença de Nossa Senhora sobre uma pequena árvore, uma azinheira. E o mais fascinante aqui é o pedido maravilhoso e direto da Virgem. A mensagem dela não era um daqueles tratados teológicos super complexos e inacessíveis, sabe? Nada disso. Era uma mensagem cheia de esperança para um mundo que estava literalmente fraturado. Ela simplesmente pediu para que as crianças voltassem àquele exato local, no dia 13 de cada mês, durante 6 meses seguidos. E essa mensagem destilou conceitos profundos num caminho simples para a santidade totalmente prático. A instrução era muito clara: rezar o terço todos os dias para alcançar paz para o mundo e o fim da guerra. Além disso, rolou um chamado urgente para a ação pessoal. Ela pediu que oferecessem sacrifícios pela conversão dos pecadores e que as pessoas emendassem suas vidas, que parassem de ofender a Deus, que já estava muito magoado com as tragédias da época. É um convite atemporal para oração constante e penitência, mas colocada de um jeito que até crianças pequenas poderiam compreender e colocar em prática na mesma hora. E olha, é fundamental a gente ancorar toda essa narrativa super emocional na realidade histórica. Um relato fantástico vem do Dr. Carlos Mendes, um jovem médico que visitou as crianças lá em setembro de 1917. Ele descreve o menino Francisco de um jeito muito peculiar. Ele conta que o menino chegou com um carapuço enterrado na cabeça, uma jaqueta curtinha, e o chama de, abre aspas, um homem miniatura, com uma bela cara de rapaz. Ele fala de um olhar vivo e super esperto. Esse relato de uma testemunha ocular prova que não estamos falando de figuras mitológicas intocáveis. Eles eram reais, eram simpáticos, super acessíveis e conversavam com todo mundo mantendo aquela candura típica da infância. Bom, vamos avançar um pouquinho e ver como isso tomou proporções gigantescas. Essa capa impressionante do jornal diário O Século, de 15 de outubro de 1917, ilustra isso perfeitamente. Nossa Senhora tinha prometido um milagre para que todos acreditassem. E aí, num dia super chuvoso, o 13 de outubro, aconteceu o famoso Milagre do Sol. Esse jornal, que circulava no país inteiro e tinha uma pegada muitas vezes cética, acabou estampando na capa as coisas espantosas de como o sol bailou ao meio-dia em Fátima. O que começou com 3 crianças isoladas num campo, de repente parou uma nação inteira, capturou a atenção da imprensa secular para um evento espiritual sem igual. Então, qual é o grande ponto de virada nessa história toda?
O contraste impressionante entre as brincadeiras normais da infância e os sacrifícios profundos que eles assumiram. As memórias detalham que, antes das aparições, a grande paixão da Lúcia era o baile. Ela adorava música, dança e contar histórias na sombra das árvores. A Jacinta também amava brincar. Só que depois das aparições do Anjo de Portugal e de Nossa Senhora, e principalmente depois de uma visão aterradora do inferno que lhes foi mostrado em julho, a chave virou. Houve um compromisso repentino e super maduro com o sacrifício pessoal. O foco da vida deles mudou da diversão para uma empatia dilacerante pela humanidade. E a profundidade desse sacrifício, gente, é de cair o queixo. Eles levaram o pedido de salvar os pecadores a sério demais, agindo de forma super radical. Imagina só, eles começaram a dar os próprios almoços para crianças mais pobres que encontravam pelo caminho, chegando a chorar de fome durante longos jejuns. A irmã Lúcia conta que eles acharam um pedaço de uma corda áspera de carro, que amarraram firmemente aos próprios corpos, só para causar um desconforto contínuo como penitência. Sem contar as horas a fio que passavam prostrados no chão, repetindo as orações. É uma demonstração de fé e de compaixão absolutamente heróica, assumida por vontade própria. E todos esses detalhes íntimos só chegam até a gente graças a uma obra fundamental, as Memórias da Irmã Lúcia. Escritas por ordem do bispo, elas não são só um registro burocrático de acontecimentos. Longe disso. É uma releitura profunda da alma. A irmã Lúcia redigiu esses textos para revelar a vida heroica dos seus primos depois do falecimento prematuro deles. Hoje, esse documento vai muito além da história e atua como um verdadeiro projeto atemporal para a fé, mostrando como a resposta heróica dessas crianças serve como um modelo vivo e pulsante de devoção. O que as fontes nos dizem é que as memórias funcionam como um guia perfeito e muito simples de como atingir a santidade. E como isso pode ser colocado na prática hoje em dia? Basicamente, seguindo 3 passos extraídos da experiência deles. Primeiro, abraçar a oração diária com amor e perseverança, especialmente o terço. Segundo, em vez daquelas grandes penitências físicas, oferecer os pequenos chateamentos e inconvenientes do dia a dia pelos outros e pela reparação dos pecados. E terceiro, manter uma fé pura e confiante de que existe um propósito maior. É um manual prático de virtude incrivelmente acessível, mostrando como até as crianças de hoje podem imitar esse exemplo maravilhoso. Agora, olha esse dado maravilhoso. Foram necessários nada menos que 2000 anos de história da Igreja Católica para que algo assim acontecesse. É sério. Apenas lá em maio de 1989, através de um decreto do Papa João Paulo II, reconheceu-se pela primeiríssima vez na história a maturidade de fé e a heroicidade das virtudes de crianças que não foram mártires. Francisco e Jacinta abriram um precedente histórico monumental. As suas vidas curtas foram tão impactantes e cheias de maturidade espiritual que alteraram a própria forma como a Igreja enxerga a capacidade de santidade na infância. E com isso a gente chega ao ápice emocional deste relato. Na coroa da venerada imagem de Nossa Senhora, que foi coroada solenemente em 1946, guarda-se um detalhe que conecta diretamente o céu às tragédias humanas do nosso tempo. Nela está incrustada a bala retirada do jipe do Papa João Paulo II após o atentado que ele sofreu na Praça de São Pedro. E adivinha o dia? Exatamente 13 de maio de 1981. É o símbolo supremo do cuidado materno e do triunfo definitivo da fé pura sobre as dores e a violência do nosso mundo. A promessa feita àquelas crianças encontrou eco direto no líder máximo da Igreja. E é exatamente essa a grande mensagem que ecoa das pastagens de 1917 até hoje. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Isso não é só uma frase histórica contida num livro. É uma promessa poderosa e cheia de esperança. No meio das visões sombrias de perseguições e sofrimentos inevitáveis, Nossa Senhora deixou para a humanidade a garantia de que o bem vai ter a última palavra. É literalmente o triunfo definitivo da fé sobre a escuridão. Então, para amarrar a nossa análise, fica no ar essa reflexão vital. A gente viu como Francisco, Jacinta e Lúcia, com toda a pureza da infância, abraçaram uma responsabilidade colossal para iluminar uma época de profundo desespero. Eles provaram que ninguém é pequeno demais para fazer uma diferença espiritual gigante. Fica o convite para quem nos acompanha. De que maneira a gente pode aplicar um pouco dessa dedicação simples, dessa empatia imensa por quem sofre, no nosso cotidiano moderno? É uma luz de 1917 que continua, mais de 100 anos depois, mostrando um caminho claro e cheio de esperança. Pensem nisso. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa exploração dos documentos históricos e até a próxima!